Sérgio Moro pode, inclusive, perder ou sofrer punição na OAB. Ficou barato, quer dizer, ficou caro. Ficou caro a brincadeira, entre muitas aspas, do Sérgio Moro. Eu começo com você, Yuri Pita. O que também chama atenção, curiosamente, quem assina essa denúncia é a vice-procuradora-geral Lindora Araújo, que, enfim, ganhou bastante destaque durante a gestão de Augusto Aras em uma série de ocasiões em que ela defendeu caminhos opostos, caminhos de arquivamento ali, em vez de oferecimento de denúncia no Supremo Tribunal Federal, em uma série de casos. Mas neste aqui em específico, né, a divulgação deste vídeo e a gente, né, apontando, saindo da seara jurídica para a seara política, vale lembrar que, de fato, quando o Sérgio Moro se elegeu, conseguiu ser eleito senador pelo Paraná, havia uma grande expectativa de que não faltaria quem jogasse casca de banana no seu caminho ao longo do mandato de 8 anos para o qual foi eleito representando o estado do Paraná. É surpreendente que isso ocorra de forma tão rápida e com um deslize provocado pelo próprio senador. Foi ele quem falou nesse vídeo, deixando-se gravar falando uma frase desse tipo, confiando que estava ali em torno de pessoas do seu convívio pessoal, mas esse vídeo acabou vindo a público. É suficiente para essa condenação, para esse tipo de desgaste? Pode até ser que não, mas mostra o quanto a vida de Sérgio Moro nos caminhos, nos corredores e nos gabinetes de Brasília não vai ser fácil. Comprou briga com o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao fazer essa declaração que foi gravada em vídeo, e agora vê-se que também dentro da Procuradoria-Geral da República não encontra vida fácil. Ele que já foi juiz da Lava Jato e a sua atuação, né, como juiz foi provocada ali pela forma como havia respaldo da força-tarefa da Operação Lava Jato pela própria Procuradoria-Geral da República na época de Rodrigo Janot. Ô, Renato, eu quero te ouvir. Você está tecendo uma série de considerações aí sobre ritmo, sobre tudo, que merecem mesmo serem traçadas. Mas tem também, eu acho que você, de todos nós aqui, acho que melhor fala com esse núcleo, né, que dá suporte político a Sérgio Moro, o fato de que, em algum momento, a Lava Jato teria de ter esse encontro marcado com a responsabilidade retórica, né? Eu mencionei aqui outro dia a entrevista concedida à Folha de São Paulo pelo Sérgio Sá, um estudioso, né? E ele apontou, com base em levantamento de dados, que o nascedouro dos ataques institucionais ao Supremo é a Lava Jato. Pega ali um post de Deltan Dallagnol, na qual ele colocava o STF como responsável por tirar bandido da cadeia. E é justamente esse Supremo agora que vai ter de avaliar uma série de questões ligadas a essas pessoas, né? Que talvez ali, usando uma métrica da parte mais, infelizmente, né, a parte mais tosca da extrema-direita do bolsonarismo, se sente à vontade, muitas vezes, para caluniar e para, enfim, imputar crime a quem você não pode provar nada. De novo, né, há uma linha muito grande que discerne, né, ali difere, né, separa a crítica da ofensa ilegal. E, nesse caso, o Moro vai ser chamado à responsabilidade. Me chama muita atenção de que a representação do Gilmar Mendes, a OAB, tem absolutamente, sim, 3 parágrafos. Ministro do Supremo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, o presidente da OAB, oferecer representação em detrimento de Sérgio Moro. Na data de 14/3, o representante tomou conhecimento, ou seja, Gilmar tomou conhecimento de vídeo amplamente veiculado na imprensa, em que ele profere em público as seguintes palavras: não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Considerando o teor das declarações, encaminha-se a presente representação para que Vossa Excelência adote as providências que entender cabíveis. É tipo assim, fica com esse pepino aí. Porque é isso, né? Moro vem dizendo, não, a fala foi tirada de contexto. Qual o contexto possível para você dizer que vai comprar um habeas corpus? É difícil, Renata? Completamente. Esses ataques de integrantes, de ex-integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, eles não aconteceram só lá, quando a operação estava
no seu auge, não. Quando as decisões da primeira instância começaram a ser derrubadas, primeiro elas foram confirmadas, depois elas foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, Deltan Dallagnol, o próprio Moro, publicamente criticaram a forma como o Supremo Tribunal Federal atuava de uma forma geral, né? Dizendo que você tinha ali uma receita para impunidade, para lembrar um trecho da linha argumentativa. Então, isso é um fato. A Dani refaz essa linha, fazendo uma conexão que se tem com a postura desses integrantes dessa face pública da Lava Jato, em relação aos posicionamentos deles em relação ao Supremo, com essa onda de descontentamento que foi ganhando corpo no país nos últimos anos. Deixa eu só fazer uma correção. Eu fui lendo o conteúdo e não vi o auto. O Gilmar Mendes foi à PGR. Bia, corrige nossa tarjinha. Gilmar Mendes fez uma representação à PGR, né? Que faz, então, a denúncia. Obrigada a quem nos alertou, porque eu vim aqui direto para o conteúdo, estou na página 5, o Yuri viu e a Raquel também. E está endereçado à vice-procuradora Lindora Maria Araújo. Essa representação de 3 parágrafos que eu li aqui para vocês é para a PGR. Correção feita. Obrigada, Landim. Obrigada, Yuri. Estava aqui, era só ter lido com um pouquinho mais de cuidado. Meu erro. Rê, com você. E, bem, dito isso, o ministro Gilmar Mendes me parece corretíssimo de olhar o que aconteceu, se sentir ofendido e, a partir daí, pedir providências. O que, aí, acrescentando ao bastidor da Dani, falando que eu estava tecendo comentários, o que chama muitíssima atenção é a Procuradoria-Geral da República ser extremamente célere. Por quê? Ela está errada? Não. É porque a gente viu, em diversos momentos, uma apatia, para usar um termo que eu usei na semana passada, dessa mesma PGR, com declarações públicas do ex-presidente, por exemplo, que chamavam a atenção de todo mundo. Mas isso não tira o mérito ou a razão do ministro Gilmar Mendes se sentir atingido e pedir que o caso vá à frente. O que me parece que fica muito claro, talvez nesse ponto eu esteja em sintonia com o Yuri Pita. O que parece carecer a Sérgio Moro é entender que Brasília tem algumas lógicas próprias. E mexer com o ministro do Supremo não é tão simples assim, muito menos mexer com o ministro Gilmar Mendes, que é sabidamente muito articulado, não deixa barato e está mostrando aí que não ia mesmo fingir que isso não aconteceu. E assim, gente, a grande questão aqui é a seguinte, né? Não se trata da discussão se houve ou não ofensa. Você pode discutir a amplitude da punição, se está muito além do recomendável, do natural, mas que houve ofensa, houve ofensa. E aí tem uma outra coisa, Leandro, que eu acho que é impressionante, como a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, e hoje eles são políticos, né? Eu acho muito engraçado que quando tem uma parte da sociedade que ainda os vê como a Lava Jato, né? Sem entender todas as coisas que aconteceram depois, e muito disso, eles também sofrem dessa ideia de que desfrutam ainda da aura de intocáveis, né? Que tiveram durante anos na Lava Jato, isso é um fato. Qualquer reportagem que se fizesse mostrando que a Lava Jato ficava com 10%, a força-tarefa destinava a si própria 10% do valor dos acordos de leniência, era esculhambação no Facebook, vinda de integrantes da força-tarefa da Lava Jato, como o Carlos Fernando dos Santos Lima. E, de novo, né, na sexta-feira, uma seguidora do Moro veio me questionar, né, que, nossa, mas você e tal, fazendo... Não é opinião, gente, é fato. Nós vivemos, nós cobrimos isso. Eu fui alvo desse tipo de postagem odiosa, que é meio que, para mim, o nascedouro dessa forma de fazer política, que não vai acabar, infelizmente, é um legado, ficou para os dois lados, que marcou ali, notadamente, o bolsonarismo. Mas eles ainda se veem quase que como intocáveis, né? Porque, como juiz, Moro conseguiu, de certa forma, emparedar as cortes superiores. E isso é muito do que se reclama no Supremo, por exemplo, sobre o STJ. Chegou a um grau de popularidade, sem qualquer tipo de contraditório e contraponto, que era uma posição dele constrangia integrantes do STJ, constrangia, facilitava decisões. O
ônus todo de colocar algumas coisas e refazer algumas coisas ficou com o Supremo Tribunal Federal. Acho que a falta de capacidade de se entender não mais no Olimpo, né? Não mais no Olimpo, mas na planície, faz com que leva a tropeços absolutamente evitáveis, como esse, né? Registrado, filmando, fazendo, na melhor das possibilidades, piada com uma acusação de venda de sentença no Supremo Tribunal Federal. Leandro. E ele, como ex-magistrado, sabe como isso é sério, né? E aí foram mexer, Renata ponderou sobre isso, né, com Gilmar Mendes, que é uma figura que polariza com a Lava Jato. Se tornou, na verdade, né, quando a Lava Jato estava no auge, operações praticamente toda semana, sobretudo as decretadas pelo Moro, mas também pelo Bretas, lá no Rio de Janeiro, a Lava Jato tinha operação ali toda semana, se não toda semana, todo mês, com certeza, durante um determinado período da vida pública, ali de 2015 a 2017, mais ou menos. E aí o Gilmar Mendes se tornou uma espécie de alvo, né, dos posicionamentos públicos da turma da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O Bretas, por exemplo, chegou a representar contra o Gilmar Mendes num determinado período em que, por enxergar uma série de ilegalidades nas prisões decretadas pelo juiz da Lava Jato no Rio, Gilmar Mendes mandou soltar vários dos presos, né, que tinham sido ali alvo de mandado de prisão expedidos pelo Bretas. E com o Moro isso se deu da mesma forma. Gilmar Mendes já deu várias entrevistas condenando os métodos da Operação Lava Jato, seja do Moro, seja do Bretas. Tem uma frase do ano passado que, durante um julgamento no STF, o Gilmar Mendes faz ali um comentário de que o que se falava da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro era de corar frade de pedra. Isso foi muito usado ali nesse meio político, né, e também jurídico fluminense para dar um indicativo de que iria pegar para o lado do juiz Marcelo Bretas lá no Rio de Janeiro, e aí você tem esse antagonismo que ele sempre teve com o Moro. E o Moro, como senador, agora ele não está mais nesse lugar de juiz, né? Tem que tomar cuidado com o que vai falar, aonde vai falar. A própria Lindora Araújo abre a sua representação falando um pouco sobre isso. E não dá para a gente não enxergar também essa mudança no rumo dos ventos da Lindora Araújo, que, por exemplo, foi uma procuradora que, no auge da pandemia, deu um parecer questionando a validade das máscaras contra a Covid-19. E agora atua muito rapidamente ali, pedindo inclusive a cassação do mandato do Moro, a perda, né, do mandato do Moro, caso ele seja condenado. Enfim, tem um longo caminho esse processo ainda para percorrer, mas a gente volta para o começo do jornal. A vida do Moro é muito mais difícil agora, né? Ele não está mais nesse Olimpo que ele um dia julgou estar ali junto com o Deltan Dallagnol e toda a turma da Operação Lava Jato. Tudo está sendo passado em revista e qualquer deslize, evidentemente, vai ser usado para ir contra ele. Ainda mais um deslize contra o Gilmar Mendes, que tem essa ascendência grande sobre o mundo jurídico do país, né? E que, enfim, consegue ali, com uma representação, fazer com que a Procuradoria-Geral da República, tantas vezes leniente em várias outras ocasiões, tome uma outra postura agora, nesse caso, contra o ex-juiz da Lava Jato, que de fato não tem vida fácil no Senado, não tem vida fácil no Supremo e, aparentemente, nem na Procuradoria-Geral da República. Eu posso seguir nesse assunto só mais um pouquinho, Bia? Obrigada. Renata, tem uma coisa aqui que eu vou pontuar aqui e jogo a bola para você. Os defensores da Lava Jato sempre confundem, né? Porque você tem que fazer... As avaliações, elas não são monolíticas, gente. Não é assim, ou você aprova ou você reprova. Ou você ama ou você odeia. Ou a Lava Jato funcionou. O mundo não é binário. Embora a lógica da rede social favoreça essa análise binária, não é assim. E uma parte, algo que diz muito sobre refino intelectual e sobre refino de visão de mundo, sobre refino de interpretação, é entender que as coisas não são monolíticas. Então quer dizer que não teve roubalheira nenhuma no Brasil? Teve. O tal do Pedro Barusco, que virou, inclusive, internamente moeda, né? Tipo, 5 barusquinhos, porque ele devolveu milhões de dólares. Diretores da Petrobras
incontestavelmente teve corrupção. Agentes colocados por partidos que não só o PT, mas inclusive partidos onde hoje se abrigam Bolsonaro e seus aliados, como PP e PL, tinham indicações lá e gente que comprovadamente confessou corrupção. Então, houve um avanço institucional, claro. Em outros casos, o avanço foi tão, digamos, estimulante que a Lava Jato incorreu naquilo que afeta a tudo o que é humano. Poder demais, responsabilidade demais, aura de intocabilidade, e aí você acha que pode acabar achando que os fins justificam os meios. Em outros pontos, houve claramente a aceleração às custas dos direitos de qualquer pessoa no país que é acusada, e aí não estou falando só do Lula, mas vale inclusive para Sérgio Moro, acelerou-se, passou-se por cima e foi isso. E isso está ficando agora, isso ficou mais claro. Lula teve a redenção da política porque voltou eleito e Moro ainda parece não ter encontrado muito esse lugar ali de vidraça e não de pedra mais, né? Ele deixou de ser pedra, aquela que atinge, e passou a ser ele vidraça, inclusive permeável ao nosso escrutínio, sem qualquer aura de intocabilidade, assim como são todos os ministros do Supremo. Quando tem rolo do lado de lá, a gente fala também. Renata, tem uma questão para mim que me parece bastante clara, que é, né? Ficou pouco espaço de manobra para o ex-juiz. Ele poderia ter se antecipado e feito um pedido de desculpas público, o que ele não quis fazer, né? Ele apenas disse que o vídeo foi tirado de contexto. Aliás, Bia, recupera pra gente o vídeo, a gente vai mostrar aí, porque claramente ele tá ali num clima de galhofa, né? De piada, de brincadeira, e acaba proferindo uma ofensa. Eu acho que quanto a isso não há dúvida de que é uma ofensa. Se houve crime ou ânimo criminoso, quem vai dizer é o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o vídeo e a Renata já volta na sequência direto. Não, isso é fiança, Instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... A não ser que antes no vídeo ele esteja falando, eu vou falar agora uma coisa que eu não acredito. Assim, a não ser que tenha isso, tá muito claro o que ele falou. Acho que o ponto é assim, tá registrado, todo mundo viu, viralizou. Gilmar Mendes, que é o alvo da fala dele, corretamente se sentiu ofendido, foi até a PGR agora está pedindo providências, né? O agora senador será ouvido, vamos ver o desenrolar dessa história. Eu acho que assim... Dito isso e dito o fato que a gente olha com a velocidade que a PGR está atuando e faz essa ponderação, me parece que o que eu poderia acrescentar aqui é quando a Daniela fala não encarem os eventos ou as análises como algo monolítico. Eu acho que é sempre bom, quando cair na tentação disso, vale olhar primeiro para o governo Jair Bolsonaro, que um candidato que se fez uma parte, né, abraçando esse espírito que nasceu com a Lava Jato, né, de ir atrás da corrupção, e durante a sua gestão fez muito pouco para segurar a Lava Jato e garantir que ela permanecesse, ou não fez nada, né? Pelo contrário, até contribuiu para a gente ver a debacle da operação. E um outro ponto é olhar que essa dualidade foi alimentada inclusive pelo próprio ex-juiz, que saiu atirando do governo Jair Bolsonaro, mas durante a eleição entendeu que ele tinha que se reconciliar com esse grupo porque via no campo da esquerda um adversário a ser batido.